Olá, amigos! Tudo bem? Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado no estado de São Paulo, cidade de Sorocaba. Diante de algumas demandas que têm chegado até o meu escritório, resolvemos gravar este pequeno vídeo, tirando algumas dúvidas, sanando algumas dúvidas estas que os clientes chegam até mim e querem serem respondidas. Em razão deste vídeo, nós estaremos falando hoje exatamente sobre o divórcio extrajudicial. Interessante, né? Divórcio extrajudicial. Então, mediante a publicação da Lei 11.441, ou seja, após a publicação, tornou-se possível fazer a realização do divórcio e separação em cartório, mediante uma escritura pública, da qual nessa escritura constarão as disposições relativas à partilha dos bens comuns do casal e também a pensão alimentícia. No entanto, tem que preencher no mínimo 2 requisitos. Quais sejam esses requisitos que terão que preencher? Os 2 requisitos que terão que preencher, o primeiro é que esse divórcio extrajudicial, ele tem que ser consensual, ou seja, amigavelmente. E o segundo requisito, não pode haver filhos menores, tá? Ou incapazes. Eu não vou entrar aqui no mérito. Tendo filhos menores, o melhor caminho é a judicialização, ou seja, buscar o poder judiciário, tá? Porque tem outros assuntos a serem tratados. Não tem filhos menores, procura um profissional, o cartório será o melhor caminho. No entanto, ainda sobra muitas e outras perguntas. E nós pontuamos algumas questões, e eu digo como pontuamos, quando achamos estas questões mais interessantes, e é onde as pessoas mais tenham dúvida. Então nós faremos a apresentação de algumas perguntas aqui, e eu estarei respondendo essas perguntas diante de slideshow, tá? E aí vocês estarão vendo aí o questionamento, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que nos chega é: para fazer o divórcio extrajudicial, eu preciso de um advogado? Sim, necessariamente é obrigatório a presença de um advogado. Não tem para onde correr. A segunda questão que chega até nós também é: caso o divórcio, um dos cônjuges não está aceitando o divórcio, eu posso procurar um cartório para fazer o divórcio? Já respondi de início. O divórcio extrajudicial ele tem que ser consensual. Se um dos cônjuges não querem assinar, não dá para fazer no cartório. Certamente terá que procurar o judicial. Outro questionamento que chega: é obrigatório estar separado para se divorciar? Não. Ante a emenda constitucional de 66 de 2010, esta emenda ela eliminou alguns prazos que antes eram necessários para se fazer o divórcio. Hoje o casal pode optar para o divórcio direto. Existe isso? Existe. Não saiu do Código Civil, a separação ainda existe, apesar de não ser usado, mas ainda existe. Quais são as vantagens do divórcio extrajudicial? Olha, eu vou direto no assunto, tá? As vantagens aqui do divórcio extrajudicial é a agilidade, o tempo. Tem cartórios que levam até 30 dias, outros 60, outros 90. Eu não me apego à questão de tempo, mas é bem mais rápido do que o judiciário. A segunda vantagem aí também que eu vejo é a burocracia seja menor, ou seja, a desburocratização. Então, você vai levar os documentos, esses documentos nós iremos falar um pouquinho mais à frente, e as exigências aí são menores, tá? Então, é muito interessante, é vantajoso. E o terceiro que eu pontuo aqui também, a terceira vantagem, é o barateamento de custo. Por que o barateamento de custo? Hoje, para você fazer um divórcio judicial, ou seja, um divórcio litigioso no judiciário, você tem os gastos, você tem os honorários advocatícios
e não sai barato, porque leva um bom tempo, tá? Leva um bom tempo. Eu digo aí no litigioso leva um bom tempo. E não trata apenas de assunto do divórcio, porque trata assunto de pensão alimentícia, trata assunto também da partilha de bens, trata assunto também da guarda. Então, trata de vários assuntos e se você puder optar pelo extrajudicial, você vai gastar um pouco menos. Outro questionamento que chega até o nosso escritório. Quais os documentos obrigatórios para fazer o divórcio extrajudicial? Ou seja, as pessoas chegam até mim e perguntam, doutor, qual documento eu preciso para dar entrada no divórcio? Desse jeito. Então vamos lá. Documentos pessoais, aquele documento que lhe identifica, RG, CPF, também comprovante de endereço, também certidão de casamento, também os documentos dos imóveis que tenham tudo que foi constituído junto, documentos juntam todos esses documentos e aí sim o teu advogado vai levar até o cartório, tá? Precisa mais documento, doutor? Precisa de mais alguns outros documentos, dependendo da situação. Mas aí, no entanto, como o advogado é indispensável na separação extrajudicial, você vai estar sendo acompanhado por um bom profissional da sua confiança e ele vai estar te orientando e designando você trazer os documentos necessários. Mas os principais documentos são esses. O próximo questionamento que as pessoas fazem também no ato da assinatura do divórcio, os cônjuges podem ser representados por um advogado? Olha, a resposta é sim, o advogado pode assinar o divórcio. No entanto, para que o advogado assine o divórcio no lugar dos cônjuges, tá? Este advogado ele tem que ter uma procuração pública feita em cartório de notas e esta procuração deverá conter poderes especiais e expressos para esta finalidade. E ainda tem o prazo de validade por 30 dias, é proibido aí o advogado acumular as funções de assistente jurídico e procurador de uma das partes, tá? Eu não vou entrar no mérito, mas que um advogado pode assinar no lugar de um dos cônjuges, pode tranquilamente, tá? Conforme a resolução artigo 12 da resolução número 35 de 24 de abril de 2007. Então, isso daí o advogado pode sim representar. Outro questionamento. A representação ou a procuração poderá ser feita por instrumento particular? Olha, a resposta é não. E eu fundamento a resposta no quê? A procuração somente será aceita por instrumento público, conforme o artigo 657 do Código Civil. Outro questionamento que chega também. A assistência jurídica pode ser feito por um único advogado? E aí, já respondo para você. Essa assistência jurídica é um questionamento simples. Olha, o casal não deu certo, quer se divorciar, não tem filhos menores, tá tudo certo, amigavelmente, só que eles não querem contratar 2 advogados. Uma porque para gastar menos, né? Não significa que contratando um gasta menos, relativamente menos, mas não quer colocar 2 advogados. Um advogado só pode cuidar do divórcio dos 2? Sim, sem problemas nenhum. Claro, tendo toda a documentação específica, procuração, tudo bonitinho, pode sim ser feito. Ainda há outros questionamentos também, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque ele é relativo, né? No caso aí, o cônjuge pode unilateralmente retificar a escritura de separação ou de divórcio, onde ficou consignado, ou seja, não, quando ele se divorciou, ele não quis
que o sobrenome fosse tirado, mas agora ele quer que tira. Ele pode ir lá sozinho e fazer a retificação do nome dele? Sim, conforme o artigo 45 da Resolução 35 de 24/4/2007 do CNJ. A escritura pública de separação ou divórcio consensuais, quanto ao ajuste do uso do nome de casado, pode ser retificada mediante declaração unilateral do interessado na volta ao uso do nome de solteiro, em nova escritura pública. Claro que com assistência sempre de um advogado. Então, estes questionamentos são questionamentos que chegam até nós. Eu acredito que eu tirei muitas dúvidas que tenham aí entre vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta e queira que seja respondido, pode aí fazer a pergunta no nosso canal do YouTube, e eu já convido você para que também se inscreva em meu canal, porque toda semana nós temos conteúdo na área jurídica e esses conteúdos podem ser muito interessantes para você, ok? Ficamos por aqui, até mais!